Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Glaucia Lemos. Estamos de volta com o nosso curso aqui básico de TypeScript para desenvolvedores C#. Essa, se não me engano, é a nossa sexta aula. É uma aula de continuação com respeito a tipos, porque, como eu falei com vocês, o tipo em TypeScript é um dos fundamentos que mais tem atraído muitos desenvolvedores a usarem essa linguagem em vez de usar em si, no caso, o JavaScript. Bom, nesse exemplo de hoje, nós vamos estar fazendo o seguinte, nós vamos estar fazendo aqui um exemplo aqui do uso do Boolean. Para isso, eu vou pedir para vocês criarem aqui uma pastinha chamada 4. Dentro dela, vou pedir para vocês criarem um arquivo chamado, não estou sem criação, booleandemo.ts. E só pegar aqui já para deixar tudo preparado, botar aqui, booleandemo.ts, boolean, e eu já estou deixando aqui os arquivos que tem que executar e o que tem que fazer para poder executar esses arquivos no terminal. E o link, enfim, como eu falei com vocês, a documentação do TypeScript, no site do TypeScript é muito rica. Se vocês puderem estar executando ou refazendo os exemplos contidos lá no site do TypeScript, eu super recomendo a vocês. Bom, vamos ao nosso exemplozinho aqui. Vamos lá, vamos criar aqui uma nova função. Vamos chamar de exemplo de Boolean. E vamos criar, deixa eu ver o que eu posso estar criando aqui. Maior de idade. Um exemplo clássico, né? Se, o Josézinho, Mariazinha for maior de idade, então, console.log, vamos botar uma mensagenzinha aqui. Ok. Você pode dirigir. Botar um ponto e vírgula. Se não, console.log. Você não tem permissão para dirigir. Aí eu vou botar assim, exemplo Boolean. Na verdade, tá faltando alguma coisa aqui. Aqui, ó. Perdão. Agora sim. Se eu botar aqui como false, o que vai acontecer? Eu estou definindo este tipo aqui como Boolean, certo? Então, se eu disser que ele é false, então, consequentemente, o que ele vai ter que acontecer aqui? Raciocine um pouquinho aí, gente. Aqui ele é true. Aqui ele é false. Então, ele vai ter que apresentar essa frasezinha aqui pra gente. Então, vamos conferir. Vamos vir aqui em View, Integrated Terminal. Vamos abrir aqui na nossa pastinha, que no caso é o exemplo 4. Ah, peraí. Antes de fazer isso aqui, a gente tem que dar um Ctrl Shift B. Senão não vai. Está executando aqui. Gerou o arquivo JS, senão a gente não consegue executar. Agora a gente vai entrar nessa pastinha aqui. CD4, opa, fazendo besteira aqui. Acho que vou ter que executar de novo, peraí. Vamos lá. Pronto, agora sim. CD4, dá um tabzinho, entrei na pasta. Então, se a gente dá um D, ele vai mostrar os arquivos contidos dentro dessa pastinha. Por isso que eu estou botando em pasta. Vocês podem perceber que se eu estivesse colocando isso tudo numa única pasta, ia estar uma confusão de arquivos tremendo aqui. Bom, Node, botar aqui o nome do arquivo, Boolean Demo, sem a extensão. Vamos dar um Enter e vamos ver qual a frase que vai aparecer. Você não tem permissão para dirigir. Então, é um exemplo bem tranquilo.
eu botei aqui como false, mas se eu colocar aqui como true, ele vai ter que apresentar para mim a primeira frase ali, né, no caso, né? Porque a primeira diretiva aqui, a primeira premissa, aliás, é de true, né? Então vamos dar um Ctrl Shift B aqui. Vamos executar novamente aqui no nosso terminal. Dar um CLC para limpar a tela. Opa, tá confuso aqui. Opa. Vamos lá. Então a gente vai dar aqui um Node. E um Enter. Ok, você pode dirigir. Então, como vocês podem ver, se vocês estiverem fazendo uso da programação orientada a objetos, não tem nada de diferente aqui. Vocês podem, por exemplo, como mostrei nos slides, definir uma variável como boolean e setar ela, como true ou false. E é dessa maneira que a gente usa. Bom, eu vou estar agora falando sobre um outro tipo em TypeScript, que no caso são o enum. Para isso, vou pedir para vocês criarem novamente aqui. Já vou até pegar isso aqui. Vou criar uma nova carpeta, como se fala em espanhol, mas pasta. Exemplo. Dentro aqui nós vamos criar um arquivo chamado enum.demo.ts. Vou botar aqui enum. O enum eu não expliquei na parte teórica, né? Mas se vocês abrirem aqui a documentação do TypeScript, vou até abrir aqui para vocês. Aqui. Dá um Enter aqui. Como eu falei com vocês, a documentação deles é bastante rica, bem explicada. E a gente vai estar falando agora, vou estar fazendo um exemplozinho do enum, agora com vocês. Que é muito comum para desenvolvedores de C#. Eu não sei em outras linguagens, mas no C# o enum ele é muito comum. Principalmente quando você quer criar uma lista de alguma coisa, né? Bom, vamos fazer aqui agora um exemplozinho. Vai ser um exemplo um pouco comprido. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma function. E vamos chamar essa function de enumDemo. Exemplo. Vamos botar exemplo enum. E dentro dessa function nós vamos criar uma lista. Uma lista de quê? Então vou botar aqui enum. Aí até fala aqui, ó. Não chega a falar, não. Vou botar aqui, ó. Campeões. Campeonato. Opa. Brasileiro. Não, é uma lista. Eu vou botar aqui dos times cariocas, os principais, que no caso Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Para não ter problema nenhum de que eu estou botando o Flamengo, eu sou flamenguista. Bom, criei aqui uma lista de campeões do Campeonato Brasileiro. Dentro dessa lista eu criei uma lista de 4 times cariocas, no caso, que são campeões brasileiros, embora tem vários. Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. E vou criar aqui uma variável aqui chamada títulos, e onde vou botar assim, ó, campeões do Campeonato Brasileiro, ponto. Aí eu posso, olha como é que está entrando aqui a questão da orientação, da programação orientada a objetos. Você põe um ponto e já define para mim qual tipo de time que eu posso botar aqui. O Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco. Vou botar por enquanto Flamengo. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar aqui um switch de títulos. Dentro desse switch, vou criar alguns cases. Campeão do Campeonato Brasileiro, ponto. Botar aqui o Vasco. Vou botar um console.log. Então, vou botar aqui, ó, Vasco
Títulos 4. Temporadas, acho que 1974. Olha, eu sei porque eu já tenho tudo preparado aqui para não estar errando time de ninguém aqui. 97 e 2000. Ok, vamos botar um break. Um outro case, vamos criar aqui um outro case. Campeões do Campeonato Brasileiro, ponto Flamengo. Isso é só para representar como é que a gente faz uma listinha em TypeScript. É muito parecido com as demais linguagens, né? Flamengo tem 5 títulos. Nas temporadas, vou botar aqui 1980, 1982, 1983 e 2009. Um pouco controverso para alguns, mas enfim. Não quero entrar no caso aqui. Case campeões, Campeonato Brasileiro. Vou botar aqui o Botafogo. Vou botar um console aqui. Acho que eu esqueci de botar um break aqui. Se estiver muito rápido, vocês podem estar pausando o vídeo sem problema nenhum. Console.log. Então vamos lá, Botafogo. Títulos 2. Temporadas, vou botar aqui 1968 e 1995. Novamente um break. E o nosso último time aqui. Ponto Fluminense. Vou botar aqui um console.log. Fluminense. Títulos 4. Temporadas 1970, 1984, 2010 e 2012. Novamente um break. E certinho aí. Eu quero agora executar esse exemplo enum. Quem que ele vai executar aqui? Ele vai executar justamente os títulos relacionados ao Flamengo, porque eu defini eles aqui, ó. Ok, então vamos lá, vamos dar um Ctrl Shift B. Ele está executando aqui. Criou os arquivos JS, como vocês podem ver aqui, ó, o arquivo JS, como é que ele ficou. Se fosse realmente no JavaScript, você teria que definir Vasco igual a 0 igual a Vasco, Flamengo igual a 1 igual a Flamengo, enfim, é bem chatinho isso. Então vamos lá. Vamos agora ver aqui se vai aparecer pra gente aqui. Vou botar aqui, voltar para a pasta principal, é o 5º exemplo. Vou aumentar um pouquinho a nossa tela aqui. Então vou botar aqui, ó, ele vai Node. Então ele vai apresentar a informação do Flamengo. Flamengo 5 títulos, temporada e tudo mais. E se eu definisse aqui, ó, como Vasco, daria a mesma coisa também, ó. Quer ver, ó? Vou mudar aqui para, perdão, ponto Vasco. Lembrando que tem que dar qualquer alteração que vocês realizam no código, vocês sempre tem que dar o Ctrl Shift B para atualizar o arquivo lá no JavaScript. Se a gente for executar esse código aqui de novo, novamente aqui no nosso terminal, vai aparecer as informações do Vasco. Então, bem simples trabalhar com listas, no caso em TypeScript. Se você fosse trabalhar, né, enfim, com JavaScript, vocês podem ver aqui que ficou um pouco complexo, né? Mas o TypeScript ele usa aquela questão do conceito da orientação, da programação orientada a objetos. Principalmente se você é um desenvolvedor C#, você não vai estranhar isso aqui. É muito parecido. Eu não sei em Java, mas em C# com certeza é muito parecido. Então assim vocês não vão ter problema nenhum. Bom,
Um outro exemplo que eu vou estar demonstrando aqui é o do N. Então, para isso, vou pedir para vocês estarem criando uma nova pastinha. Acho que ele criou dentro da pasta aqui. Deixa eu deletar aqui. A melhor forma para criar pasta é assim, ó. New folder 6 exemplo. E dentro da pasta 6, nós vamos estar criando ndemo.ts. Só pegar as informações contidas aqui. Botar aqui ndemo. E nós vamos fazer o seguinte, a gente vai estar criando aqui novamente uma outra funçãozinha aqui. Lembrando que, se vocês quiserem ver os exemplos mais complexos, vocês podem estar entrando aqui na documentação do TypeScript, que eu recomendo a todos vocês. Mas a gente vai estar lidando agora com N. Lembra que o N é aquele tipo em TypeScript que, por exemplo, você não sabe, por exemplo, o que definir para aquela variável, ela entra ali de uma maneira dinâmica. Ela pode ser tanto um number, tanto como um boolean, tanto como uma string. Então é como o brinco, né? É como uma carta coringa, né? Então, para exemplificar mais ou menos aqui de uma maneira bem básica o uso do N, a gente vai estar fazendo o seguinte, criando uma nova função, chama de exemplo N. Ela não vai retornar nada aqui. Bom, vou criar aqui uma variável, vou chamar aqui de desenvolvedor. Ok. Não, na verdade, vou botar aqui, vou criar uma outra variável aqui. Deixa eu pensar aqui. Boa. Vou botar meu próprio nome aqui. Gláucia. Eu vou atribuir aqui. Gláucia, ela tem 30 anos, por enquanto. Então, console.log. Aí já vou usar aquelas classes, né? Porque a gente vai usar essa variável aqui. Então, Gláucia tem, botar um cifrão aqui, botar a expressãozinha, Gláucia, ou, não, eu vou estar demonstrando aqui, e eu posso fazer assim, ó, Gláucia igual lá coder, pronto, e aqui a gente pode estar fazendo o seguinte, novamente, Gláucia deixa eu botar aqui, botar assim, pronto. Aí na hora de executar isso aqui, vou botar aqui exemplo N. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, né? Quando você não define nada no TypeScript, ele já interpreta como N, né? Mas eu vou estar fazendo depois aqui um outro exemplozinho de N mais exemplificado e tudo mais. Vamos executar isso aqui, então vamos botar aqui um Ctrl Shift B. Ok. Vamos vir aqui no nosso terminal, vamos voltar aqui, dar um CD 2 pontos, quero entrar na pastinha 6. Vou botar aqui Node, N, e apresento aqui, Gláucia tem 30 anos, eu podia até botar ali Gláucia, olá coder. Então, quando vocês não sabem o que definir, vocês podem, do tipo, por exemplo,
né? Como foi aqui um exemplo aqui que eles deram, né? Eu não tenho certeza do que usar. Acho que esse exemplo aqui é o mais legal para mim. É uma listinha, né? Você define uma lista, essa lista é do tipo N, e dentro dessa lista você pode ter um number, um boolean e uma string. Seria bom vocês estarem criando, por exemplo, um exemplozinho com um exercício mesmo desse tipo aqui e tentar retornar essa matriz. Deixa eu botar aqui, só alterar aqui. Ok, dá um Ctrl Shift B. Vai executar novamente aqui. E novamente. Bom, essa foi a nossa aula de tipos em TypeScript. Ela foi um pouquinho mais extensiva do que a anterior. Lembrando que a documentação do TypeScript está aí. Eu acho que vale a pena vocês seguirem essa documentação. Acabou de assistir essa aula, procurem fazer os exercícios, até para poder, como uma questão de revisão, acho que vale a pena. Não tem só esses tipos que eu apresentei para vocês, tem outros. Se eu ficar aqui falando de todos os tipos que tem em TypeScript, eu vou levar mais umas 4 aulas, e não é meu objetivo, até para poder fazer vocês lerem essa documentação. Peço para vocês fazerem uso mesmo, e se possível darem uma olhada na questão do ECMAScript 2015. Vocês podem notar que eu não estou usando a palavra reservada var, estou usando let, porque eu estou usando as novas convenções do ECMAScript 2015. Então peço para vocês estarem dando uma olhada com respeito a isso, ok? Então, lembrando que o código está disponível aqui no repositório, e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo a hora que vocês desejarem, ok? Então, até a próxima aula. Acredito que a próxima aula, deixa eu ver aqui, tá na ementa, eu vou estar falando sobre operações aritméticas, ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.